Olá! Olá, estamos aqui ao vivo para estudarmos novamente o Libernu e Psiconauta. Na Uhum. verdade, estamos acabando hoje o Libernu, né? Vamos agora na Finalmente, parte né? do... Essa vai ser o quê? A parte 8, 7? Pois é, vamos para o Liber A1. E então, Vinícius, fale um pouquinho para a gente o que seria o Liber A1, enquanto eu vou compartilhando aqui. Tá. Liberaon é. Bom, quem foi acompanhando com a gente, ou quem já leu o livro, sabe que existe uma escadinha, né? O Libernu é um. Vou voltar uma página. O Libernu e o Psiconauta são dois livros diferentes. Eles só são Sim, lançados juntos. O Libernu, que é a primeira parte, vamos dizer assim, é uma série de roteirinhos de treinamento mágicos. E ele começa com o Liber MMM, depois ele vai para o Liber Lux e o Liber Nox, que são em paralelo, vamos dizer assim. E a última parte é o Liber A1. Então a gente já falou de todos esses aí, dessa vez é a vez do Liber A1. Ao contrário do Liber Nox, por exemplo, que a gente teve que dividir em três partes, o Liber A1 é relativamente mais fácil de falar e dá pra gente matar numa vez só aqui. sim, depois passaremos para o Psiconauta, Uhum. finalmente. Bom, e por que que o Liberaon é o líder do adepto? Explica um pouquinho pra gente. Bom, porque os rituais, não tem exatamente ritual no Libera 1, mas as práticas que ele sugere demandam que todos os outros níveis já tenham sido conquistados. A pessoa já Sim, precisa manjar das técnicas apresentadas antes para conseguir ter sucesso no exercício aqui do Libera 1. então a galera que... Mas dá para todo mundo entender o conceito, né? Sim, sim. Teórico. Entender e até fazer uma coisa ou outra, beleza. Mas fazer isso como uma sequência de treinamento já não é tão interessante, né? Para uma pessoa que está Sim. surgindo do nada. Então, galera, para quem tá chegando aí, ó, estamos na página 107 do Libernu e Psiconauta, terminando a parte do Libernu. Uhum. Então, vamos lá. Você quer Porque falar ele do diagrama, Lua? Dessa figura 12 que tem aí? Alô? Ih, será que deu pau? Acho que perdemos a Lua. Vou esperar um pouquinho para ver se volta. Parece que deu problema técnico, gente. Vamos fechar aqui e começar de novo, tá? Não? Peraí. Nossa diretora aqui tá falando que não. Peraí que eu vou fazer uma experiência. Diretora, você pode dar um pulo aqui, por favor? O que é para fazer? É a internet dela. Tá voltando. Perdão, desculpa, caiu aqui. Pronto, voltou, Lua. Bom, então você falou para eu falar do diagrama que está na página 107, é isso? Isso. Uhum. Bom, vemos aqui a caosfera no ponto central. Então, se você puder ficar mostrando o que eu vou falando. No ponto aqui mais à direita, ele vai, na verdade, fazer um esqueminha sobre todo esse capítulo, né? Tem a parte etérica, a parte de reencarnação, que é polêmica atrás de polêmica, mas que vamos falar, a própria caosfera, que está aqui, transubstanciação e a parte aeônica. Ou seja, na verdade é um esquema, ele sempre faz isso, né? Um esquema de todas as partes num só desenho. Como Tem uma aqui. pegadinha do malandro nesse desenho que muita gente não percebe, né? Hum, Que
A estrelinha do LiberLux está de ponta para cima, a estrelinha do LiberNox está de ponta para baixo, e E no as LiberaOn estrelas ele está meio de lado, está numa tá de posição de lado. lado. É, verdade, aqui, ó. E no meio do LiberLux ele tem a gnose como ponto condutor, né? Vamos dizer assim. No LiberNox é o êxtase e aqui é a estrela do caos. Estrela do caos. Sobre a obra do LiberaOn, ele fala um negócio interessante aqui, que os métodos anteriormente apresentados se tornam desnecessários, né? Durante a execução dessa obra do LiberaOn, a ferramenta do mago é encantamento direto e presciência direta. Ele fala que não precisa mais de armas mágicas e equipamentos e ritualística e cerimonial. Essa é a grande diferença. Quando o cara está fazendo o trabalho do LiberaOn, ele está vivendo o paradigma mágico o tempo todo. Então ele não precisa de cerimônia. Todo ato que ele fizer é mágico. Sim. Aí ele fala isso na página. Foi exatamente o que eu risquei da página 108. Sua Uhum. necessidade de armas mágicas será restrita ao cerimonial. E novamente ele traz o conceito da dualidade, que na verdade é presente na obra inteira, como a gente já falou. Uhum. Posso Só falar só que mais uma na. coisinha sobre esse negócio Claro. da desnecessidade de ferramentas e tal? Isso tem muito a ver com o Liber KKK, que ah, está presente no Liber Caos e não faz parte do Liber Nu. O Liber KKK é um roteirinho de treinamento que ele pega os diferentes tipos de operação mágica que você pode fazer e pede que a pessoa faça desde a forma mais básica, aquela feitiçaria mão na massa, até a forma mais avançada. Então, as três primeiras partes envolvem cerimônia. A quarta parte é de trabalho astral, que basicamente é você replicar dentro da sua cabeça ou no plano astral, se você preferir assim, o que você fazia cerimonialmente. E a quinta parte, que ele chama de alta magia, é exatamente o trabalho do Liberaon, que é você fazer a magia espontaneamente, sem precisar de ritualística. sim, de aparatos. Uhum. Mas nessa parte, voltando agora para a dualidade, nessa parte da página 108, é interessante porque ele mostra justamente que, na verdade, a dualidade ela está presente em tudo, em toda a parte mágica, mas trata-se de uma coisa só. Que o magista do caos ele faz essa distinção sabendo que trevas e luz são faces do mesmo caos. Exatamente. E levam, no E fim das contas, a mesma coisa, mesmo que por caminho diferente, né? exatamente. E o que eu marquei aqui que eu achei interessante foi que ele falou: se você escolhe um lado, para você o outro sempre será o lado negro, né? O lado obscuro da força. Uhum. Então, mas isso na verdade não passa de uma filosofia moral, não passa de uma ilusão. Né? Então, na página 109 tem uma parte aqui que eu separei que eu achei bem interessante, que é: o magista almeja tornar-se um centro de criação e de destruição, uma manifestação viva da força do caos dentro do reino da dualidade, um microcosmo completo, um Deus. Então esse é o objetivo. Ontem me perguntaram o que a magia do caos pensa a respeito da filosofia kardecista e tal, tá aqui a resposta. Sejamos Cara, um Deus. eu gosto de falar que a magia do caos não pensa nada a respeito de nada. O que pensa são os praticantes individuais. E não existe Exatamente. consenso. Todo mundo discorda, inclusive as pessoas discordam consigo mesmas. Quando Exatamente. alguém me Essa pergunta é a alguma coisa graça. sobre, o que que você acha sobre tal assunto? Eu pergunto, que dia da semana é hoje? Vamos tirar no dado de É, novo, porque tanto faz, cara. fazendo um paralelo novamente com a parte das crenças aleatórias da página. Qual que é a página? Eita. Crença aleatória? Já acho aqui. 81, já achei.
Página Tá. 81. Bom, então já terminamos essa parte para vocês verem que, na verdade, ele já deixa explícito que os rituais são secretos, são para os adeptos, então tudo é mais teórico nessa parte aqui. Na página 110, então vamos começar a falar sobre a magia etérica, que o Vinícius já deixou um pouco claro lá no grupo, que você gosta bastante dessa parte, não é não, Vinícius? É, mais ou menos, né? Tem nenhuma predileção em particular, não. Mas é porque muita gente, quando pensa em magia, pensa basicamente nesse aspecto. E você vai ver que ele Entendi. está lá numa parte avançadaça do currículo de treinamento. Né? O É, sim. que ele A chama de banda que etérica. liberou. Oi? Pode continuar. O que ele chama de etérica é o seguinte: ele fala que o magista causa alterações na realidade pela manipulação do, entre aspas, éter, seja lá o que isso for. Né? Ele já fala bastante disso no começo, lá acho que lá no Liberlux, né, que ele fala de éter, se não me engano. Agora, parei. Mas ele fala, aqui no próprio Libernu, ele fala um pouco sobre essa cosmovisão dele. E ele fala que existem dois tipos, entre aspas, de éter, que é o mais denso e o mais sutil. E Sim. quando você manipula esse éter mais denso, você consegue fazer coisas que são palpáveis e perceptíveis no mundo físico. E as manipulações do éter sutil são mais, como dizer assim, são menos perceptíveis, mas não deixam de ser notáveis. Então, como exemplo aqui do éter mais denso, ele fala de artes marciais, né? Ele já falou bastante de artes marciais ocultas, né? Tem manipulação de energia do corpo, tudo mais. Levitação e andar sobre fogo. São só exemplos, não é restrito a isso. E que a manipulação do éter denso estaria aqui em cima, a força, né, estaria concentrada acima do umbigo, para quem tem Exato. curiosidade. E daí você postou, eu tô falando isso porque você postou no grupo aquela questão da levitação, que você Sim, tem um sim. interesse particular em relação a isso. E daí ele fala sobre essas linhas de força saírem do corpo. O adepto precisa treinar bastante durante anos, de preferência no escuro, né? Ele fala que Sem em apenas 3 anos é possível começar a fazer aquele lance do voo iógico, né? Para quem não sabe, é uma técnica de yoga. Não é maluquice. Ela existe, ela funciona. Tem vídeo no YouTube disso. Tem campeonato disso. Isso eu já acho maluquice, fazer campeonato de yoga, mas beleza. E basicamente consiste em você dar pulinhos usando uma musculatura muito maluca, assim, que teoricamente não tem força para levantar o seu corpo. Por isso que se Uhum. chama de levitação, que é basicamente você cruzar as pernas na posição de lótus e dar saltos, como se fosse um sapo, para frente. E Sim. assim, se você tentar fazer isso agora, eu te garanto que você não consegue. Se conseguir, Não, manda vídeo pra gente que eu quero ver. mas segundo ele aqui, depois de 3 anos no escuro, Pois é. você consegue. E assim, eu já vi gente fazendo, tá? É um negócio curioso. Mas assim, como técnica, é fazer por fazer, né? Ah, sim. Então essa é a parte do éter denso, né, galera? Uhum. Já o E éter. eu acho que enquadra nesse éter denso aí todas aquelas práticas de faqui, de deitar em cama de prego, né? Esse Entendi. tipo de coisa. Uma coisa eu vou perguntar, pular a fogueira de São João. Então, ele coloca nesse balaio aqui, mesmo que ele não fale especificamente de fogueira de São João, mas ele fala de feitos físicos impressionantes, né? Que é saltar muito longe, se agarrar em superfície que é lisa, aquela Parkour. famosa força do maluco. Parkour Olha, estaria aqui. eu cansei de ver isso, que eu ia muito em hospital quando era mais novo, e eu via, assim, os caras, paciente psiquiátrico mesmo, que não estava medicado, de precisar de 3 caras fortes pra caramba pra segurar uma pessoa magrinha, porque o maluco, o cara que, maluco, né, é até depreciativo falar assim,
Mas o cara que não está em plena posse de suas capacidades mentais e cognitivas, essa pessoa não consegue controlar a própria força. O corpo tem uma trava psicológica que é, olha só, começou a doer seu músculo porque você está estragando o seu músculo. A Aham. partir daqui você vai causar dano permanente. E essa pessoa que está numa condição de loucura, mesmo que provisória, ela não tem essa noção e ela tem uma força realmente descomunal. Até mesmo em terreiro, às vezes isso acontece, né? É, Quando ó. a Anne falando pisar em brasa, assim. Então, ele coloca aqui que pisar em brasas, na verdade, é uma mini levitação. Você está criando ali como se fosse um lençol de levitação abaixo do seu pé e acima da brasa. É muito louco tudo isso, assim. Não no sentido depreciativo, mas no sentido incrível. Uhum, Daí exige bastante treinamento, né? uhum. Não vão sair fazendo isso aí em casa, por favor. Ou vão Por também, quem favor. sabe. Aliás, não façam nada do Libera-On em casa se você não souber exatamente o que está fazendo. Pois é. Já estamos indo para a parte avançada do caos. Na real, ele fala aqui até. Deixa eu ver aqui se eu encontro exatamente a citação. Não vou lembrar onde, mas ele fala aqui que o Libera-On, se você fizer errado, dá em morte. É. Eu acho que é. Cadê? Não vou encontrar agora não. Devia ter anotado. Bom, e agora os etéreos sutis. Os Uhum. éteres, que para ele envolve transferência de pensamentos e emoções. Alguns magistas também já são mais ligados nessa parte, né? Sutil, assim. Sim, sim. Tem gente que tem realmente facilidade mesmo, parece que a pessoa tem um dom natural E até tem pessoas que realmente têm um dom natural para isso, né? de mexer com um éter sutil. Uhum. E E daí como ele o que fala. consiste isso? É comunicar com outras pessoas, transferir emoções, transferir pensamentos. É a E, famosa leitura de pensamento, né? e tem estudos Telepatia. científicos agora em relação a isso, e graças também às novas tecnologias, a gente está conseguindo fazer isso cientificamente, transferindo para robôs pensamento. Então, hoje em dia é possível fazer robô levitar, é possível, enfim, uma série de questões. E ele diz: quanto mais simples a mensagem e quanto maior for sua carga emocional, mais fácil é sua projeção. Isso é muito real, assim. Já aconteceu comigo várias vezes, mas uma vez que eu me lembro que foi bem marcante foi em que eu era. Sim, gente, eu já fui. Assistente de palco de um mágico na escola. E daí, na hora, tava rolando a apresentação e era para ele jogar o chapéu para cima e cair na mão dele. Por algum motivo, era à noite, era escuro e a gente estava sempre treinando de dia. Olha, Lá vai. lá vai. O chapéu desapareceu. Você sabe quando uma coisa evapora no ar? Tipo, você não sabe onde vai? Sei Onde eu vou exatamente. o chapéu? E daí ele olhou para mim e a emoção dele foi tão intensa, tipo, caralho, o chapéu desapareceu, que eu me lembro exatamente de ler os pensamentos dele. Mas não é tipo ler linguagem corporal, que isso eu já faço naturalmente. Mas ler os pensamentos. Foi que eu comecei o treinamento para entender melhor como isso era possível. Mas eu acho que essa foi a primeira vez mais chocante, assim, que eu me lembro de realmente ver o pensamento da pessoa, sabe? Enfim, só um exemplo básico. Como exercício, ele coloca aqui fazer, pela força do pensamento, uma planta murchar e depois ficar fortinha de novo. Isso eu gosto. Nunca fiz não, mas deve ser interessante, né? Sim, Aí ele coloca aqui também contato telepático com animais. Isso aí, com isso é animais. legal. Isso é legal de Você experimentar. já tentou com o seu cachorro? Já, altos papos. Já tentou Mas treinar o. tem um exemplo prático disso no prático, né? Como se fosse real. Naquele filme novo do Karate Kid.
Ah, Você já viu esse filme? eu não assisti esse filme. Pô, esse filme é legal, do Jack Chan. Que o menino, ele primeiro ele treina com uma cobra, de fazer a cobra olhar para um lado, fazer a cobra olhar para o outro. E depois ele faz isso com um cara mais burro do que ele. Que é um lance de mente forte domina mente fraca. Muito real isso. É. Ah, Bom, acho que ah, sobre etérica é isso, né? Ah, não, tem mais uma parte aqui que ele fala que é desse éter sutil, que é um exercício clássico, que é de invisibilidade relativa. Nossa, eu tava pensando nisso agora. Eu falei, se eu não falar, falar. É. Diga. Não, fala aí então, pode falar. Não, não, então, que a ideia é você tentar projetar uma aura de invisibilidade ao seu redor, né? Então, é como se as pessoas parassem de perceber a sua presença. Porque aí é que tá, muita gente acha que magia é levada ao pé da letra, né? Quando você vai ser invisível, você vai ser realmente invisível, não é isso. É Fazer o questão da chapéu sumir, né? percepção, é questão da, é questão da percepção das pessoas ao seu redor, sabe? Então, e ele diz que todos esses poderes, a NA falou que são fáceis, né? Esses muito fácil, mas é para quem já nasce com essa habilidade natural ou que vai treinando bastante durante a vida. Porque quem não tem essa habilidade natural precisa treinar muito para conseguir projetar essa energia, por exemplo, de invisibilidade, ou para conseguir projetar o seu pensamento, né? Não é tão fácil assim. Uhum. A senhorita tem facilidade nessa área. Até porque você lida com isso, né? Uhum. Com plantas, etc. E o contraponto disso que ele coloca é uma projeção de uma aura de carisma, né? Você vê isso muito em pastor evangélico, né? Nossa, demais! O cara esquisitão, não é bonito, não é especialmente inteligente, mas atrai uma legião de pessoas que são realmente fiéis, não só à palavra de salvação que ele está pregando, mas à pessoa, né? Gente, eu vou escrever sobre isso. Mas vocês viram a treta homérica falando sobre isso, daquele culto de escravos sexuais, e não estou falando de BDSM, estou falando de escravos sexuais mesmo, em que o Dalai Lama chegou a endossar de certa forma, porque ele fez aquele ritual, enfim, entregou o lencinho pro líder do culto, e o líder do culto foi preso agora no México por tráfico sexual, e quem estava envolvido nisso tudo foi aquela lourinha do Smallville, a Ah, atriz do eu ouvi Smallville. parcialmente a história. Mas eu não sabia que o Dalai Lama estava conectado com isso tudo. Ele recebeu 1 milhão, teria recebido US$ 1 milhão para endossar o culto desse cara. Vai falar que esse cara também não tem aí uma aura Olha, de carisma ao redor sei dele. lá, eu tenho fé em pouquíssimas pessoas no mundo, o Dalai Lama é um deles. Acho que tô mal contado essa história aí. Tá mal contado aqui, mas eu vou escrever sobre isso, sobre essa polêmica toda, mas foi bizarro. Porque eu vi Uhum. as fotos, né, Enfim, ontem eu fiquei pesquisando sobre isso, que eu realmente quero escrever sobre isso. E tem a ver também, o cara teria usado técnicas daquele. Ai, que você me falou, que eu também quero pesquisar mais para escrever, que os americanos usavam de MK Ultra. terrorismo. MK Ultra, ele usava essas técnicas, eu vi quais eram os rituais que o cara fazia, mano, enfim. Enfim, vamos continuar a polêmica. Aliás, o MK Ultra tem tudo a ver com essa parte de etérica, na real. Então, exatamente isso. Gente, você tem uma ideia, o cara marcava as mulheres com as iniciais dele a laser. Caraca. O negócio, o culto era. Enfim, estará em É o breve na Penumbra famoso, Livre. famoso rolê do Kleber. Ah, É. é.
Agora vamos então para a transubstanciação na parte da fetivosa. Vamos. Essa é a parte mais curtinha, na verdade, né? Ele Então, tá como uma poesia, né? Vamos dizer assim. Tá em verso. exatamente. Mas resumindo, acho que o comecinho dessa parte da transubstanciação fala tudo. É a penúltima metamorfose, a consecução da consciência mágica constante. O que é isso? É você estar permanentemente vivendo no paradigma mágico. E esse é o trabalho do Liber 1, na verdade. Né? Eu acho que essa parte de transubstanciação devia ser a primeira parte do texto do Liber 1. É uma abertura, seria uma abertura muito bonita. Que, pensando versos aqui do resto, ele fala que a ideia da transubstanciação é viver cada momento intensamente e plenamente, e entre esses momentos é ter a mente vazia. Sim, que é o complicado, né? No mundo E de acaba hoje é sendo o uma que forma de dualidade da mente também, né? Sim, quando ele fala eu sou esta ilusão e eu não sou esta ilusão. Resida no vazio, seja o vazio, não tenha mente. Saiba que assim pode-se obter liberdade completa das consequências das próprias ações. Nossa, pesada essa parte. Dá para filosofar bastante aí, mas eu acho que isso que eu falei aí dá a linha geral do que ele quis dizer com tudo isso. É um pouco enigmático, mas dá para Sim. sacar. Bom, agora caminhamos para a parte da caosfera. Sim, famosa. Vejam que ela é diferente do sigilo do caos. Ele tentou fazer nessa ilustração 13, da página 113, uma representação 3D da caosfera, né? Como um objeto mesmo, tridimensional. Eu imagino os livros do futuro que você realmente vai conseguir ver em 3D. Então, tanto que o Peter Carroll, nos livros posteriores dele, ele tá com umas computações gráficas, né? Ele coloca umas ilustrações mais high-tech. Acho que ele ficou Sim, um pouco frustrado com essa daí. Mas ele descreve especificamente como que seria geometricamente a caosfera. Primeiro que ele fala conceitualmente que a caosfera é uma fenda para a dimensão do caos. Né? sim. E que ela contém o preto mais profundo para comportar todas as cores simultaneamente. Uhum. É o preto mais preto que o próprio preto. Sim, E ela serve, na prática, para emissão de energia, serve como um portal para comunicação, para visão, para tudo isso. Quanto à finalidade dessa. Finalidade não, quanto à construção dessa caosfera, ele dá instruções geométricas relativamente precisas. Né? Ele fala que tem que ser uma esfera no centro de um. Vamos colocar assim, no centro de um cubo imaginário, e cada uma dessas setas aponta para um vértice do cubo. Isso resultaria numa representação tridimensional dos eixos de um hipercubo quadridimensional. Eu sei que é muita viagem, mas é justamente isso que ele está tentando transmitir. Ele está tentando passar a mensagem de que a caosfera é um objeto físico fundamentalmente paradoxal, porque cada seta aponta para o oposto de uma outra seta. Né? Ele aponta sim. para todas as direções e ao mesmo tempo todas se anulam. É mais ou menos isso. Quanto à construção, ele fala que a caosfera, ela idealmente, a bolinha que está ali no meio, ela tem que ser oca para você poder carregar magicamente alguma coisa que seja colocada ali no meio. E que uma das setas possa ser retirada para ser usada como uma arma mágica. Sim. E ele também fala sobre o rito de criação dessa caosfera. Fala que a caosfera, para ser consagrada, vamos colocar assim, ela precisa receber gnose e paradoxo. Então, não basta estados alterados de consciência, mas também ideias conflitantes para que ela possa ser carregada corretamente.
Se o adepto operar um templo, seus iniciados e estudantes podem auxiliá-lo com a elaboração da caosfera, e ela pode então funcionar como um deus ou um fetiche. Nossa, eu percebo muito isso, essa parte de Deus. Quanto mais poder for depositado nela, mais ampla será a fenda aberta na dimensão do caos, e maior será a energia libertada do caos. Oh, yes. Complementando essa parte da caosfera, tem um texto nosso. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui e colar. Não, não vou conseguir agora. Mas é um texto que conta a história da Estrela do Caos. Como que ela foi parar dentro do paradigma da magia do caos. Porque isso veio de ficção, de obras de ficção da década de 70. Tem um texto da Penumbra que tem isso. Se alguém com alguma boa alma puder colocar, por favor, coloque. Senão eu coloco mais tarde nos comentários. Mais alguma coisa, Lua, sobre a caosfera? Bom, acho que só isso, e que ele diz também, ó, uma vez preparada, ela começará a libertar a força bruta do caos sobre qualquer um que se aproxime dela fisicamente. Acho que isso é importante ressaltar. Por esse motivo, o não iniciado deve se manter distância, de forma a evitar demência. Um pouco radical aí, hein, seu Peter Carroll. Ele é Estamos de olho no radical, exagero, cara. hein? Estamos de olho. Não, Aí mas eu me é que ele tá pergunto, tentando valorizar o passe aí da parada dele, né? aí eu me pergunto o seguinte: na parte aeônica, Só um ele vai minutinho, Lu. falar. Marcelo colocou aqui o link. Quem quiser ler depois. Interessante essa matéria. Obrigado, Marcelo. Então, a minha pergunta é a seguinte: que na parte aeônica, ele fala ou o caos reina sobre esse novo Aeon, ou iremos iniciar uma nova Idade das Trevas. Daí eu me pergunto assim, estamos trabalhando para isso. Pelo menos eu estou aqui Pra isso o trabalhando quê, para o Lu? caos, Pra pro Idade das caos Trevas? reinar. Pro Ah, caos tá. reinar. Eu estou trabalhando para isso. Então, uma vez, hipoteticamente, que o caos tenha vencido essa batalha, irá se tornar o símbolo mais comum. Então, iremos distribuir por aí o sigilo do caos, mais a caosfera em si só para os iniciados. É isso? Não sei se eu entendi. É uma pergunta muito técnica, muito específica. É que é o seguinte, ele diz que ele diz que Fala. ele diz que a caosfera você não pode se aproximar dela porque ela está emitindo força bruta do caos. Mas o sigilo do caos pode. Ele Essa é a fala que a diferença. caosfera consagrada Consagrada. tenha recebido suas energias, pode emitir essas emanações. Entendi. Mas não sendo assim, ela é só um objeto. Entendi. Então tá certo. É essa a dúvida que eu tinha aqui. Agora, só um outro detalhe antes da gente vir para a parte aeônica, que a Lívia perguntou sobre as fontes. Então, essa questão do culto que eu te falei começou como matéria no The New York Times, depois veio o The Guardian. Enfim, são vários jornais fazendo matérias em relação a esse culto e tal. Mas pode deixar aqui na matéria da Penumbra, irei colocar as fontes. É isso aí. Bom, voltando para a eônica. É que a gente já acabou pincelando aí, falando da Idade das Trevas, né? Sim. Essa parte da Iônica conversa muito com a parte do milênio que está no LiberNox. Quem Sim. quiser dar uma olhada, está na página 115. Então não tem muito o que construir sobre isso, mas ele apresenta nessa parte do Liberaon a oportunidade de que o adepto use essas novas tecnologias da chegada do milênio, né, do novo Aeon, como uma oportunidade para propagar a filosofia caoísta.
Sim, Então, ele essa é a coloca ideia. que no outro, na parte do milênio, ele fala sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer. E muitas dessas coisas estão de fato acontecendo agora. E, e aqui ele já fala que existe uma missão. Deixa eu interromper rapidamente aqui. O Rafael está fazendo uma pergunta pertinente. Posso tatuar uma caosfera sem enlouquecer? Então, é que existe uma diferença da caosfera para o sigilo do caos. Né? Eu acho que se você não carregar nada, é tudo símbolo, né? Entendi. Então, a Eu quero princípio sim, tatuar. vai lá, Rafael. Tatua aí, depois conta pra gente. Bom, então, eu marquei aqui dois parágrafozinhos. Primeiro que ele fala: eles podem trabalhar para construir as tecnologias do novo Aeon, as tecnologias de emoção, crença, magia, transmutação e política que libertarão o homem da espiritualidade, preconceito, superstição, identidade e ideologia. É por isso que ele passou 6 capítulos falando do que seria a política do caos no Cybermed. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, propagando o caos, levando a palavra, Espalhando a palavra. espalhando a palavra. Por quê? Porque o quinto Eon tem um potencial de ser um grande renascimento. Quando feitos incríveis ocorrerão na Terra, a filosofia caoísta lançará o homem aos confins da galáxia e ao exato epicentro do seu ser. Ou isso, ou uma novidade das trevas. Olha só, nosso amigo Ricardo aqui está dizendo que tem a tatuagem e não ficou maluco. Eu conheço o cidadão e posso atestar o contrário. Abraço, cara. Bom, altas profecias aqui, né? Mas eu acho muito bom essa parte do Eônico, né? Que ele fala, ó, vocês têm uma missão aí para propagar a filosofia caoísta. Se vocês fizerem tudo direitinho, pode ser muito bom. Senão pode dar uma merda. Ele tá, na Estamos verdade, aqui para jogando a isso. batata quente pra mão dos amiguinhos, né? Os profetas do caos. E beleza. Vamos Reencarnação? agora para a polêmica. A maior Polêmica! polêmica da noite. Polêmica! Eu gosto de polêmica. Reencarnação! Ah, é outra coisa que Página me perguntam 116. também. Caoísta acredita em reencarnação? Aparentemente sim, né? Pelo menos o Peter Cara, Carroll. caoísta acredita no que ele quiser. Então. Peter Carroll acredita em reencarnação. Olha, tem uma parte que eu sei que é falar de outro livro, mas eu acho que é interessante fazer a ponte. No livro de Baphomet, página 136 e as próximas, ele dá uma opinião de diversos magistas do caos sobre o que acontece depois da morte. Os autores meio que fizeram uma entrevistinha com os colegas lá e Sim, tem uma série de depoimentos ali. Acho que é interessante vocês darem uma olhada antes de achar que tem que existe um consenso. exatamente. E aqui estamos acabando então o Libernum. Que ele vai falar que existem basicamente 3 ritos de reencarnação. Uhum. E é polêmico porque, como ele sabe disso, se teoricamente ele nunca passou por isso. Sabe-se lá, né? Vai. Não estamos aqui para julgar. Não, mas o que eu soube de fontes confiáveis é que, na verdade, essa é a parte do livro que realmente ele escreveu ouvindo de outros lugares. E que ele colocou mais como curiosidade para ele mesmo do que como algo a ser, enfim, levado ao pé da lei. Tá? Até porque a Foi o que eu pessoa que for vi. experimentar não vai ter como reclamar depois que não deu certo. Pois é, mas engraçado isso. Eu já ouvi, eu já ouvi de gente da Umbanda descrevendo exatamente o rito negro. Uhum.
E não tem nada, e não conhece o caos nem nada, mas descrevendo o rito negro que supostamente a entidade teria feito em alguma área de sua vida. Então, eu não sei. Uhum. Vamos falar um pouquinho de cada um dos ritos? Vamos lá. O rito vermelho. Rito vermelho, teoricamente, só é possível ser feito por homens, e não é uma coisa sexista. É uma Não limitação é. fisiológica. Por como Sim. funciona isso? O cara, quando já estiver bem velhinho, com a saúde fragilizada, tá, e não tiver muito tempo de vida, ele vai lá, arruma uma mulher bonita, simpática, que o ame, Tem que amar engravida, bastante. É. engravida a mulher, transfere a própria consciência para esse bebezinho que está para nascer e se Então, mata. sim, sim, se mata. Se mata. Tá? E Polêmica, é polêmica. muito importante que assim, a esposa tem que realmente saber exatamente como vai Sim. reeducar a criança. Uhum. Não é algo assim, entendeu? Seria tudo do caos seria passado para aquele novo mestre. Tanto É que ele fala uma aqui que forma, preparativos são feitos em avanço para a segurança da fêmea e para a reeducação do mestre que reencarnará. sim, é uma forma de passar hereditária de conhecimento, né? Basicamente é isso. Uhum. Sim. Você tá passando pro. Que nem os reis faziam, você tá passando pro seu filho o seu legado, né? Uhum. Mas vai ter que se matar, não é tão fácil É, assim. não vai ter pra onde correr. O rito negro. Esse Fala aí, você que rito, ouviu a pessoa da Umbanda falando, fala aí. sim, segundo a entidade, ela Você fez sabe isso qual era a durante entidade, Lu? anos e agora eu não lembro. Mas é Tá, aquela beleza. mãe Bárbara. Quem falou foi a mãe Bárbara. Ela é famosa no YouTube. Mãe Bárbara alguma coisa. Uhum. Enfim, é, eu acho que esse rito foi o descrito na Chave Mestra, aquele filme. Você já viu? Eu vi, mas não tô lembrado, eu vi há tanto tempo. Que eram praticantes do voodoo, creio eu, que eles atraíam Caramba, a chave mestra não era na Irlanda? Eu tô confundindo os filmes. Não, mas então, mas você não sabia que eles faziam isso. Ah, Eles atraíam a pessoa, a mulher nova, mulher jovem, para cuidar do suposto idoso. E daí ela vai, e ela é cética e tal, mas ela vai descobrindo coisas estranhas acontecendo naquela casa. E ó, o daí Guilherme ela falou diz, em Bárbara de Ança. sim, foi a mãe Bárbara, ela mesma. E daí ela, enfim, no final descobre que eles, séculos atrás, eram praticantes, acho que do voodoo, se não me engano. E daí, enfim, é exatamente isso. Ela transfere o corpo, pega a jovem e ela faz uma dupla transferência. Ela se transfere para o corpo da jovem e o corpo da jovem para o do velho, para Uhum. morrer, entendeu? Ficar presa ali, caduca e, enfim, ninguém sabe nada. E se você que Mas não o. gosta de spoiler tá ouvindo a gente falando isso, pode reclamar, pode espernear que já era. O filme é velho, gente. Se você não viu até hoje, não vai ver mais. Não, mas é um filme muito bom, assim. Mas É eu acho que bom. isso. Não é spoiler, porque eu acho que isso, se bobear, tá na própria descrição do filme. Porque a ideia principal do filme é você falar, nossa, tipo, como é que vai. Como é que isso é feito, na verdade? Tipo, como é que eles conseguem. Porque o papo central do filme é que eles só conseguem isso quando ela perde o ceticismo. Fica aí Eu vou a falar um dica. outro filme, mas isso sim é spoiler. Mas eu não Adoro vou falar o spoiler, nome eu do adoro filme. spoiler. Mas Ah, você que viu o filme, você vai se ligar. É um filme de 2017 que concorreu a Oscar, que tem exatamente essa parada também. Só que eles fazem por um meio mais científico e menos magístico. ciência e magia, tudo a Depois mesma coisa. se você quiser, depois eu te falo, mas não vou estragar Ah, o me filme. O filme é fala, novo, o filme é novo. me fala.
Então, exatamente isso, porque é uma entrada forçada num corpo. Uhum. Que inclusive, Então, se não for feito direitinho, pode dar conflito, né? Se você não dá expulsar outra conflito. consciência. Outra série também que retratou isso foi de The Originals, aquela série dos vampiros, teve isso também. E precisa ser um espírito muito forte para poder ocupar um corpo com uma mente muito fraca. É, por isso que ele Basicamente. fala que o adepto tem que ser cascudo aqui, né? Pra conseguir fazer um negócio desse. E outra coisa também é que as memórias vão continuar. Então imagine você experimentar as memórias de outra pessoa. Isso é bem Então, razoável de supor, considerando que a memória está fisicamente presa no cérebro, né? sim, sim, Não é uma coisa de alma, de espírito. A memória existe como informação nos neurônios. Eu não sei explicar exatamente qual é o mecanismo, mas ela é física. exatamente. E tem o rito branco, né, Lu? Sim, um rito branco. O rito branco é aquele que a gente normalmente pensa como reencarnação. Que, bom, pelo menos é o que eu aprendi desde criança, né? Sendo criado por pessoas de Desde mentalidade budista. budista. É que o lance funciona assim, que você, ao morrer, você não precisa se matar para isso, quando você morre, em vez de você deixar sua consciência se dissipar, você vai procurar vida. Então você vai procurar um feto, uma criança que está se desenvolvendo, você transfere sua consciência para aquilo ali. Sim. E daí Aí, inclusive, cabe essa a sua criança pode vir ordem. com memórias e com bastante coisa dessa vida passada. E cabe a sua ordem buscar quem é essa criança e fornecer para ela também educação mágica adequada. Já que a Então, gente está tanto falando de filme, sabe que filme que tem isso? qual? O Pequeno Buda. Ah, nunca assisti. Ele Mas tá conta a aí. história justamente de um. É como se fosse um Dalai Lama, sacou? Que Aham, morreu e tem acho que três crianças que são possíveis reencarnações dele. aham. Então os monges lá tibetanos vão pegar um monte de objetos que eram dele e tal e levam para as crianças reconhecerem, para ver quem é de verdade a nova encarnação do Dalai Lama. Sim. Então, a gente fala, né? Não tem como saber, mas isso é bem documentado em diversas. Enfim, não tem realmente como comprovar cientificamente, mas que tem muito escrito sobre isso. Ó, a Isabela está perguntando se tem algum caso documentado. Tem caso documentado, mas como a Lua falou, não é cientificamente comprovado. Mas tem Não muita tem coisa como documentada, comprovar. principalmente no Tibete. Sim. E também vários casos assim de crianças que lembram exatamente como é que foi a morte, como é que morreram, etc. É, tem vários casos mesmo. E como é que foi a É, vida passada. tem uma parte que conversa com essa parte da reencarnação, no próprio Libernou, aqui na parte do Psiconauta, página 155. Ele está falando de ritos de extrema unção, e ele fala que a pessoa que está ministrando a extrema unção para uma criatura que ou está morrendo ou acabou de morrer, pode, pode dar para essa criatura, que não precisa ser um ser humano, duas opções, que é ir, entre aspas, né, entre muitas aspas, ir para a luz ou não. Que é deixar essa consciência se dissipar ou buscar uma próxima encarnação. Sim, Ele fala aqui, ó. É sua escolha tornar-se um com essa fonte de vida, se assim você desejar. É sua escolha permanecer separado, se assim você desejar. Faça o que tu queres. Se quiser permanecer separado, você precisa buscar nova vida. Então, ele está falando que se a consciência não quiser se dissipar no grande reservatório de força vital, é preciso buscar nova vida. Então ele está sugerindo que o rito branco pode ser realizado por qualquer um que receba essa extrema-unção. sim. E essa parte é muito bonita, Bruno. Mas deixaremos para quando formos ler. Ah,
Então, basicamente, assim, o que eu mais gosto deste livro é o fato de que, sim, ele está falando muita coisa. Assim, uma frasezinha que parece básica e metafórica, na verdade, contém o universo inteiro de possibilidades. Uhum. Então, ele é um livro que é para ser guardado para sempre, lido, relido e consultado sempre que você necessitar de algo. E Uhum. vendemos lá na Penumbra Livros. Lembrando que também pode ser comprado pela própria loja do Facebook, tá? Galera aí Uhum. que não quer nem sair do Facebook tem a opção de loja. E ele está em diversos combos também, vocês que querem ler mais. E ele basicamente comunica com todos os outros livros da Penumbra. Até agora tem alguma Tem coisa algum que ponto de você. interseção em todos eles, né? É verdade. Todos eles que eu vejo. Então ele é o livro mais. Que foi uma excelente escolha para a gente começar a estudar por ele, porque ele Ele está em faz link tudo. com todo o resto, né? Quase que um hipertexto. Exatamente. Então aí fica. Deixa eu só falar uma outra coisinha aqui, ainda sobre reencarnação, só para não perder o fio da meada. O Marcelo coloca aqui que na página 182 do Pergunte a Babalon, ele fala uma parada também, dá uma outra visão sobre reencarnação que é bem interessante. Não vou falar porque aí sim é spoiler. O livro é novo, vocês não leram ainda. Mas leiam lá. É legal também. Os livros realmente se conversam. Totalmente. Bom, então vamos abrir para perguntas lá no nosso grupo Penumbra Livros. Entrem no grupo, vamos deixar essa live no YouTube da Penumbra Livros. Também vão lá, se inscrevam, né? Porque o Facebook nem sempre notifica vocês, etc. E, Uhum. e é isso, tem muito material até sobre reencarnação no próprio site da Penumbra. E qualquer dúvida, estamos aí. Espero que vocês tenham gostado. Isso aí. E até segunda-feira, né? Semana que vem Segunda tem começaremos mais, a gente vai falar do Psiconauta. Liber. Não é mais Liber nenhum, a gente vai falar do Psiconauta. Psiconauta. É isso aí, então, gente. Beijão pra Falou, vocês. pessoal. Obrigado por assistirem. Um abraço para todo mundo.